Bom dia, pessoal. Bom domingo. Mais um livro. Hoje nós vamos com essa obra aqui. Os Quatro Compromissos, de Dom Miguel Ruiz. O livro da filosofia tolteca. Ele que foi médico, ele se formou em cirurgião, só que ele teve uma experiência lá na década de 70 de um acidente. Quase morreu e ele ajudou naquele momento alguns amigos dele. E o choque dessa experiência fez com que ele buscasse um encontro ancestral dele, que é a cura através da sabedoria ancestral. Então ele traz ensinamentos dessa filosofia como se ele fosse um Nagal, que é aquele que guia os indivíduos até a liberdade pessoal. Então um livro bem tranquilo, ele tem 111 páginas. Então, de uma forma bem simples, ele vem trazer aqui alguns capítulos, 4 compromissos, mas no início ele vem dizer sobre como a gente deixa de fazer, deixa de aplicar aquilo que a gente sabe que é tão simples, mas no dia a dia a gente esquece, que são esses 4 compromissos. E ele fala muito aqui que desde nosso nascimento a gente é obrigado praticamente, a gente é domesticado, ele usa essa palavra, primeiro para os nossos pais, depois pela sociedade, e a fazer determinadas situações que muitas vezes vão de encontro aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, como se fossem crenças. E isso vai trazendo algumas amarras que o indivíduo não consegue ser livre, não consegue desfrutar da sua essência, daquilo que praticamente ele veio, que ele nasceu para desenvolver e para colocar em prática. E o autor coloca no livro aquilo que nós deixamos de fazer, a gente meio que fica enclausurado, então a gente tem medo da rejeição. Então a gente acaba fazendo aquilo que as regras impõem. E a gente sofre com essas crenças, a gente não desenvolve, a gente cria, fica barrado em umas crenças limitantes, a gente não consegue criar crenças expansivas de crescimento. Então, quando a gente não segue essas regras, a gente se culpa. E isso vai nos transformando em indivíduos tristes, indivíduos sem uma liberdade de sonhar e praticar os nossos sonhos. Então, nós temos um grande índice de pessoas infelizes, porque estão seguindo regras, às vezes impostas, e tudo isso está lá no nosso inconsciente. E o escritor vem trazer 4 compromissos para que possamos se libertar dessas imposições. Bom, o primeiro compromisso que o autor vai falar é: seja impecável com a sua palavra, que é o primeiro compromisso. Então, a gente tem que se atentar àquilo que a gente fala. Que uma fala nossa pode trazer muita harmonia, como pode trazer uma guerra, um conflito. Então, ele diz: fuja dos comentários negativos, fuja de palavras levianas, fuja de palavras que vão machucar alguém, porque você não sabe da verdade da outra pessoa. E muitas vezes a gente fala uma palavra de forma assim, na impulsividade, que vem machucar o outro. Então cuida dessas palavras levianas, porque as palavras, os pensamentos, eles se materializam e a palavra tem muito poder. Então fuja de comentários negativos e cuide aquilo que você expressa para o outro. O escritor traz na obra o exemplo de uma mãe que chega em casa muito nervosa, muito irritada, e sua filha gostava muito de cantar. Só que ela estava com muita dor de cabeça, ela não estava legal. E aquela música, apesar de ser linda, de uma voz maravilhosa, começou a incomodar a mãe. E a mãe, de uma hora para outra, gritou com a filha: pare, chega com essa música é chata, essa voz está me irritando. Que essa criança, ela ficou introspectiva e ela nunca mais conseguia cantar, porque ela começou a sentir vergonha. Ela tinha vergonha até de conversar, de se comunicar, porque naquele momento ela criou uma barreira dentro dela, uma crença de que a voz dela irritava as pessoas. Então ela se fechou. Então veja que uma palavra mal falada num momento de dificuldade, e não é o outro, é a gente mesmo, o nosso sentimento, pode destruir sonhos, pode destruir uma grande carreira, pode destruir um futuro, principalmente dos nossos filhos.
O segundo compromisso que o escritor traz na obra é não leve nada para o pessoal. Muitas vezes a gente está conversando com alguém, aquela pessoa não está naqueles dias muito legal e vai falar alguma coisa para nós, a gente leva para o pessoal. Muitas vezes ele está refletindo só o interior dele. Então não se chateie, não fique com raiva por aquilo que o outro está dizendo, por aquilo que o outro está expressando. Nada do que as pessoas dizem é de você. Aquilo que as pessoas dizem é reflexo do que elas mesmas estão passando, da dor que elas estão passando, da raiva que elas estão passando. Então, se uma pessoa está feliz e você encontra com ela, ela vai te elogiar, vai firmar um compromisso, vai te convidar para sair, mas se aquele momento ela não tá legal, ela é capaz até de falar que você não tá bonita naquele dia, que o teu cabelo não é legal, que a roupa que você tá não tá joia. Então, assim, nada do que as pessoas falam podem te influenciar. Por isso você tem que ter muito autoconhecimento e confiança naquilo que você é. Bom, o terceiro compromisso é não tire conclusões. Atente-se à realidade imediata e concreta. Analise a circunstância atual. Seja claro com a verdade. Não minta. Nossas suposições criam problema. Às vezes as pessoas não estão nem aí, estão pensando em coisas da vida dela, estão passando por alguns momentos difíceis. A gente vai conversar com elas, acha que é a gente. Não. A realidade de cada um é diferente. As pessoas acreditam que aquilo que estão fazendo, muitas vezes num casamento, por exemplo, os parceiros conhecem você. E a gente não fala, não tem aquela comunicação. A comunicação sai pela metade, porque você não expressa aquilo que você está sentindo. Você só presume que o teu companheiro, o teu amigo, algum colega já está sabendo aquilo que você quer. Então você precisa fazer perguntas, conversar, compreender, para não tirar conclusões erradas e não se meter em frias. Bom, o quarto grande compromisso é dê o melhor de si. Faça todas as suas tarefas da melhor disposição. Mas uma coisa o escritor fala, não gere estafa, não faça além do que é necessário, porque senão você vai ficar mal, você vai perder o equilíbrio. Então faça aquilo que você precisa fazer dentro de um equilíbrio. Dê o seu melhor, para depois, futuramente, você não se julgar. Eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, mas sempre naquele equilíbrio para você não se desgastar. Porque fazer de menos vai gerar culpa e fazer demais pelo simples ato de fazer também vai gerar uma situação incômoda, porque você vai se desgastar e você vai ficar irritado com aquela situação. Então, dê o melhor de si dentro do seu equilíbrio. Você tem um desempenho muito bom quando você olha, você foca, você faz aquilo em estado de presença. Então o escritor traz esses 4 compromissos, mas ele traz uma forma de alcançar essa liberdade interior, para que você quebre aqueles paradigmas, quebre aquelas crenças antigas que você recebeu da família, da sociedade, que te impôs a pensar de determinada forma, para você ser livre, para você assumir novos compromissos. E no final ele vem trazer isso, assumir novos compromissos, substituir acordos antigos, existir algo interno teu que flua, como se fosse tua alma conectada para aquilo que você precisa fazer. Tirar aquelas emoções negativas que te roubam a energia e, o mais importante de tudo, aprender a perdoar, a se perdoar por ter ido tanto em função de uma crença que te limitou, né? Então, unir todos os dias, viver cada dia como se fosse o último, de uma forma livre e com muita sabedoria, assumindo os compromissos novos. Bom, na contracapa aqui da obra tem um resuminho bem interessante que fala assim: em Os 4 Compromissos, Dom Miguel Ruiz oferece ao leitor um livro sobre hábitos e conceitos simples, que todos conhecemos, mas infelizmente na vida moderna deixamos de praticar. Sua obra consiste em compromissos de fé e de caráter que afastam a tristeza, a insegurança, a dependência, levando-nos à verdadeira liberdade, aquela que vem da alma, que somente nós podemos nos conectar através do estado de presença, quebrando aquelas crenças chatas que nos impedem de fazer aquilo que realmente sonhamos. E a vida aqui na Terra só está esperando você fazer aquilo que verdadeiramente você quer, que a tua alma aspira com muito amor. Então, nesse domingo, eu indico essa obra aqui, que é a Filosofia Tolteca. Até domingo que vem.